Paz Igreja. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei qual vai ser desses 3 horários que vocês vão estar vendo este vídeo. Eu me chamo Teoneide dos Santos, faço parte da Igreja Batista de Tegipió. Pela infinita misericórdia, sou a coordenadora do Círculo de Oração e a vice-coordenadora, nossa irmã Jó. Nosso presidente da nossa igreja é o pastor Assuero Soares. E eu estou aqui agradecendo primeiramente a Deus pela mais uma oportunidade do ano devocional que estamos fazendo para a glória de Deus e pela confiança também do nosso pastor Assuero. E antes de eu deixar uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração, vou estar orando. Porque tudo que começar o trabalho do nosso Deus, a gente começa com oração. Assim oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, Deus Criador do céu e da terra, eu estou aqui pequena, falha, pecadora, do pó eu vim, do pó eu vou voltar, Senhor. Mas eu estou aqui, Senhor, colocando a minha vida no Teu altar, minha mente, meu coração. Que não fale eu, Teoneide, mas se o Espírito Santo do Senhor esteja falando por mim, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, eu creio que cada vida que vai ouvir, ver esse vídeo, vai ser edificado, vai ser tocado pelo Teu Espírito Santo, Deus. Fala conosco, Senhor, que nós possamos estar com os ouvidos abertos, para ouvir o que o Espírito Santo do Senhor vai falar com cada um de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, toma tudo nas tuas mãos, toma tudo no teu controle. E eu entrego, Senhor, tudo nas tuas mãos e te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. O nosso tema desse mês é um tema desafiador, né? Todos os temas, Deus fala tremendamente. Mas o tema desse mês de agosto é quando a igreja ouve a voz de Deus. A igreja, todos nós sabemos que somos nós. Quando nós dá ouvido à voz do Senhor, né? Abrimos nossos ouvidos para ouvir o que o Senhor fala com a igreja. Pode ser correção, para corrigir. A palavra tem vezes que é de amor. Também muitas vezes tem vezes que é de correção, né? Palavra dura. Mas nós, a igreja do Senhor, possamos estar com os ouvidos abertos. Porque o Senhor, Ele só tem o melhor para dar a cada um de nós. E Ele quer o nosso melhor. O Senhor, Ele ama a igreja dele, né? Que somos nós. E também tem ciúme da sua igreja. Que nós, a igreja do Senhor, a igreja que faz parte da Igreja Batista de Tegipió, que nós possamos tão somente estar com nossos ouvidos abertos para ouvir o que o Senhor fala com cada um de nós. E a divisa também que se encontra em João, capítulo 8 e 47. Mas a nossa divisa se fala: aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Todos nós que pertencemos a Deus, nós ouvimos a voz do Senhor. Ouve o que o Senhor lhe fala na sua palavra. Mas aqueles que não pertencem a Deus, ele não ouve a voz de Deus. Aqueles que não pertencem, muitos que estão no mundo, muitos que se afastou da presença do Senhor, deixou de ouvir a voz do Senhor. E muitas vezes a gente está dentro da igreja e não está dando ouvido à voz do Senhor. Aí o Senhor fala: vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Quando a gente não ouve a voz do Senhor, os seus filhos, homens e mulheres que o Senhor levantou para pregar a sua palavra, nós não estamos dando ouvidos à voz de Deus, que é a palavra do Senhor, a gente não pertencemos a Deus. Porque muitas vezes nós queremos fazer como nós queremos, mas a gente temos que dar ouvido à voz do Senhor. Muitas vezes a palavra pode ser forte, pode ser dura, tem muitas vezes que dói. Mas é porque é Deus nos corrigindo por algo que a gente estamos fazendo, que está desagradando o coração dele. A desobediência. Nós, a igreja de Deus, precisamos ser obedientes, primeiramente à voz do Senhor. Se eu não estou ouvindo a voz de Deus, os seus profetas que o Senhor levantou na nossa igreja, os pregadores, para pregar a sua palavra, eu não estou dando ouvido, eu não pertenço a Deus. Eu só estou na casa do Senhor por estar. Eu estou indo feito como um passeio, mas ali eu não estou com os ouvidos abertos para ser corrigida, porque Deus, Ele nos corrige porque Ele nos ama. E muitas vezes nas nossas vidas precisamos ser corrigidos, mesmo que doa, mas é porque o amor tão grande o Senhor tem por nós, que muitas vezes Ele fala na sua palavra. E um servo de Deus, um crente do Senhor, a igreja do Senhor desobediente, desagrada muito o coração de Deus.
A gente sabe que uma igreja desobediente, ela não vai reinar no céu, porque não está obedecendo, não está ouvindo a voz do Senhor. Uma igreja obediente, ela aceita a correção, ela ouve a voz do Senhor, mesmo que doa, chora, mas ela está ali ouvindo e sabe muitas vezes aonde está errando. E Deus, ele quer que nós dê ouvido à voz do Senhor. A palavra do Senhor, ele fala em Jeremias, é um versículo muito conhecido que fala sobre o vaso, né? O capítulo 18, o vaso somos nós, do oleiro. E o oleiro é o Senhor. E ele fala só o versículo 1. Eu vou ler o 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Desponte e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. O Senhor, ele falou a Jeremias, como ele fala com a igreja, né, que somos nós. Muitas vezes ele manda a gente descer à casa do oleiro. É quando a gente vai para a casa do Senhor. Lá a gente vai ouvir a palavra, a voz do Senhor, que é a palavra de Deus. E lá ouvirá as minhas palavras. E muitas vezes nós vamos para a casa do Senhor. Deus, ele fala conosco. E nós não estamos com os ouvidos abertos para ouvir o que o oleiro fala com os vasos. Os vasos somos nós, a igreja. O oleiro é Jesus. E todos os momentos, todos os cultos, antes de nós chegar na casa do Senhor, Jesus já está de braços abertos para receber cada uma igreja que vai chegar ali, que somos nós. E ele fica feliz quando a igreja vai para a casa dele para adorar, para buscar ele, para estar com ouvidos abertos, ouvir a palavra dele. Os cultos é maravilhoso. Quando a gente começa o culto, né? Orações, louvores. Mas a melhor parte é a palavra de Deus. Porque Deus, ele começa falando nas orações, ele fala nos louvores. Quando a gente está com os ouvidos abertos, atento ao Senhor, você vê que Deus, ele começa falando nas orações. Ele usa os vasos, as igrejas, que somos nós. Muitas vezes os escolhidos que ele bota ali para orar. Que nós precisamos estar conectados sempre com Jesus. Para que nós, quando abrir a nossa boca para orar, que não fale nós, mas o Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor, ele começa a usar no começo do culto e na palavra ele vem dando as confirmações. E ali a gente começa a orar ao Senhor. Deus já está, a gente está falando com ele, entregando as nossas orações e a gente já está ouvindo a voz do Senhor. Quando nós começamos a adorar ao Senhor, em espírito e em verdade, começa a se quebrantar nos nossos corações, colocando no altar de Deus, dando a nossa melhor adoração ao nosso Jesus. O Senhor também está com os ouvidos deles abertos para receber a nossa adoração. Ele está com os ouvidos abertos para receber uma verdadeira oração e uma adoração. Porque a oração, a gente está falando com o nosso Pai. A adoração, a gente também está mais uma vez entregando a nossa melhor adoração ao Senhor. E quando vem a palavra, é quando ele mandou Jeremias descer à casa do oleiro, que lá ouvirás as minhas palavras. Assim mesmo ele manda cada um de nós descer à casa dele. Quando a gente chega na casa do Senhor, quando chega na casa do Senhor, o que a gente tem que estar ali conectado no céu, ligado no céu, pedindo a Deus que eu possa estar com meus ouvidos abertos para ouvir o que o Senhor vai falar comigo naquele momento. Porque muitas vezes a gente sai dos nossos lares e pede para o Senhor falar conosco. E naquele momento o Senhor está falando tremendamente conosco, mas muitas vezes nós estamos despercebidas na igreja. Uma coisinha tira a nossa atenção do Senhor. Uma conversinha, mesmo hoje as cadeiras estão distantes. Ficou melhor. Mas mesmo assim, se eu conversar com alguma irmã minha, mesmo distante, eu já vou estar desconectado do que o Senhor vai falar comigo. Porque naquele momento, o anjo Gabriel está ali para entregar algo a cada um de nós. E muitas vezes, ele volta para Deus, não entregou porque nós não está dando ouvidos à palavra do Senhor na casa dele. E também o Senhor, ele fala na sua palavra, em Mateus capítulo 3, nas parábolas do semeador. Sabemos que o semeador somos nós, né? Quando ele nos tirou do lamaçal do pecado, do mundo, nós vivíamos dentro do mundo, não dava ouvido a ninguém, a gente só
só os desejos da carne, fazendo a vontade do inimigo. E quando chegou aquela palavra para nossos corações, nós deu ouvido. E a palavra fala o capítulo 13 de Mateus, o versículo 4, o Senhor lhe fala: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves comeram. É quando Deus prepara, levantou, tirou nós do lamaçal do pecado e nos preparou para ser o semeador, para Ele pregar a sua palavra. Foi quando, antes de nós aceitar Jesus, teve semeador do Senhor para falar a palavra dele para nós. E naquele momento, a gente deu ouvido à voz do Senhor. Mas quando aquele semeador fez a parte dele, pregou a palavra do Senhor e foi-se embora, a gente parou no meio do caminho. Muitas vezes, a gente para porque vem os desejos das carnes. Muitas vezes a gente é nossa família, nossos parentes, nossos amigos, e muitas vezes a igreja. Muitas vezes a gente está dentro da igreja, da casa do Senhor, e estamos parando ao meio do caminho, porque nós não estamos dando ouvido ao Senhor. O Senhor ele prepara o semeador para pregar a palavra dele. E muitas vezes o pregador está ali pregando a palavra de Deus, que é os nossos pastores, os nossos diáconos, que estão muitas vezes nas escalas, os nossos irmãos nas escalas. Eles estão ali semeando, eles estão falando da palavra de Deus. Mas muitas vezes, até dentro da igreja, nós estamos parando no meio do caminho, porque nós não estamos com os ouvidos abertos para ouvir o que o Senhor está falando conosco. E é muito forte, temos que ter muito cuidado. Jesus ele está voltando, ele está à porta. E ele quer que nós estejamos todos os ouvidos abertos, porque ele está falando na sua palavra. O 5, o Senhor ele fala: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, um só, a queimou, porque não tinha raízes. Secou-se. Aí você veja essa parte também do secou-se, porque não tinha raízes. E Deus ele quer que a igreja vá crescendo cada dia mais e mais. E para crescer, precisamos estar ouvindo a voz do Senhor. Porque Deus, ele está falando com a igreja. E o semeador, que somos nós, a igreja de Deus, precisamos estar preparados. E para estar preparado, precisamos ler a palavra de Deus. Meditar dia e noite, para poder entender o que o Senhor está falando com a igreja. O 7, o Senhor fala: outra caiu entre os espinhos e as sufocaram. Cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu a boa terra e deu fruto a 100, a 70 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essas que deu frutos é a que está dando ouvido à voz do Senhor, tá com os ouvidos abertos e ouvindo a palavra de Deus, o que Deus está falando com cada semeador, que somos nós. Você vê, elas deram frutos a 170, a 30 por um. Quantos frutos esse semeador deu para o Senhor? Assim mesmo Ele quer fazer nas nossas vidas. Que nós, Igreja do Senhor, no nome de Jesus, quando sair dos nossos lares, vamos estar com os ouvidos abertos para aprender da palavra de Deus, ouvir, aprender e praticar. Nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus. Não adianta ouvir, não entender e não praticar. A gente tem que ouvir, entender e praticar. Deus, Ele quer a igreja que escute a voz dEle, dê ouvido à voz do Senhor, da palavra, entenda o que Ele está falando e pratique. Mesmo que seja correção. Teve palavra que vem com amor, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor é amor, mas Ele é justiça. Ele só corrige aqueles que Ele ama. E nós, como igreja de Deus, nós que fazemos parte do ciclo de oração da Igreja Batista de Tegipió, eu não digo só mulheres, a Igreja de Tegipió
ter esse compromisso com o reino de Deus, que fazemos parte da Igreja Batista de Tijipió. Aqueles que trabalham tudo não podem estar conosco, mas aqueles que estão em casa, toda a igreja, homens ou mulheres, jovens, os jovens e adolescentes até de 11 anos para cima podem estar conosco no ciclo de oração, orando pelas causas, ouvindo o que o Senhor vai estar falando com a igreja. Está tempo de buscar onde se pode achar Jesus. Deus, ele permitiu uma pandemia, começou em março. Ele permitiu um pouquinho, só um pouquinho, para mostrar à igreja que ele está no controle de tudo. Deus é o dono da terra, é o dono do céu, ele é o dono do mundo, Deus é dono de tudo. E o Senhor, ele permitiu, colocou todos nós nos nossos lares. E depois a gente voltou, louvado seja Deus. Foi o primeiro ministério da Igreja Batista de Tijipió, foi o ciclo de oração. E ele contou com aqueles 300. Gideão teve que ir para a guerra. O Senhor, ele contou com os 300. Os 300 são aqueles que estão indo cavar o poço, que é buscar Jesus. Né? E muitas vezes nós ficamos dentro dos nossos lares. O ciclo de oração começa às 14 horas, todas as quartas-feiras. Glória seja dada a Deus, que ele abriu as suas portas e ele conta com os verdadeiros de oração, que é a Igreja Batista de Tijipió. Nós temos 120 lugares. E a gente, todas as quartas-feiras, às 14 horas, estamos na casa do Senhor. Às 14 horas, nós se ajoelhamos nos pés do Senhor. Colocamos primeiramente nossas vidas, entregamos a nossa vida, consagramos a nossa vida ao Senhor. Para quando der 14h30, a gente dá continuidade do trabalho do ciclo de oração, para que ali nós já se esvaziamos de tudo que não agradou ao Senhor, para poder entrar na presença de Deus. Até às 16 horas, termina com a palavra. 16 horas termina com a palavra, que é 4 horas da tarde. E quer dizer que Deus, ele conta os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, não só louvores, mas orações, que é muito importante para nossas vidas. Porque a gente precisamos orar muito, sem cessar. Orar sem cessar é sem parar. E Deus, ele conta com a Igreja Batista de Tijipió. E foi o primeiro ministério da Igreja Batista de Tijipió que o Senhor permitiu abrir a porta dele para nós voltar e buscar a face dele. Porque nós passamos pela pandemia. Só Deus sabia como nós estava. Como é que nós estava nos nossos lares? Os nossos lares não é a casa do Senhor. E eu louvo a Deus. E agora, glória seja dada a Deus, ao nosso Deus, que a casa do Senhor está abrindo. Culto de missões, missionários, nas quinta-feiras, às 19 horas. Já temos o culto com as portas abertas para a glória de Deus. Aos domingos, culto de daqui, um estudo bíblico, às 9 horas da manhã, a porta mais uma vez do Senhor aberta para nós e adorar. E à noite, às 18 horas, ao domingo, um culto de celebração ao Senhor, culto de adoração. Nós vamos ali adorar, engrandecer o nome do nosso Senhor. Deus, ele abriu a sua igreja. E ele conta com os 300. E aonde é que estão os 300? Que é a Igreja Batista de Tijipió. Precisamos dar mais ouvido ao Senhor. Precisamos perguntar ao Senhor aonde nós estamos errando. Porque a melhor coisa é estar na casa do Senhor. Não tem outro lugar do que na casa de Deus. Deus é maravilhoso. E aqui em Apocalipse, encerrando, terminando aqui a minha devocional para a glória de Deus, o Senhor, ele fala na sua palavra. Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando com as igrejas. Aos vencedores, que é aqueles que estão indo, né? Somos nós os vencedores quando chega na casa do Pai. Porque antes de nós chegar na casa do Pai, grande a luta nós passamos. Mas somos mais que vencedor.
dar-lhe-ei alimento da árvore da vida. Precisamos todos os dias pedir ao Senhor a água viva, que é a palavra de Deus, a água. Quando se alimenta com aquela água da vida. Muitas vezes chegamos tão cansados, muitas vezes na casa de Deus, alma morta, muitas vezes chorando, mas a palavra de Deus, ele diz, a árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Que nesse tempo, no nome de Jesus, quando Jesus voltar a buscar a sua igreja, todos nós vamos se encontrar ali no paraíso de Deus. Mas para chegar naquele paraíso que é no céu, precisamos dar ouvido à voz de Deus aqui na terra e se consertar para a glória de Deus. E assim oremos, agradecendo a Deus pela oportunidade, e Deus abençoe todos vocês. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graças te dou, Senhor, por mais uma devocional, por estar aqui na tua presença, Senhor. E te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor fez e tudo o Senhor ainda vai fazer. Que o Senhor abençoe a vida dos meus pastores, a esposa, o corpo diaconal, os líderes, os ministérios da minha igreja, Batista de Tigipió, e todos que vão ouvir esse vídeo, ó Pai. Que possa sentir sua presença, ser tocado pelo teu Espírito Santo. Como antes de nós entregar a igreja, nós, igreja, recebemos primeiro. E eu entrego a minha oração e te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Beijo no coração e já deu tudo certo. Paz, querido, eu sou Asuero Soares, pastor da Igreja Batista em Tigipió, Recife, Pernambuco. Nós estamos na Rua Arealva, número 48, em Tigipió. E gostaria de convidar você a estar sempre conosco nas terças-feiras, às 19 horas, quinta às 19 horas, domingo pela manhã às 9 horas e domingo à noite, 18 horas. Vai lá, então, faça sua inscrição lá. Então, na nossa plataforma, lá no YouTube, nós estamos também no Facebook. Será um prazer ter você conosco, nos abençoando, para que mais pessoas possam ser abençoadas através da palavra de Deus. Então, conto com você, ok? Vai lá, você vai lá na nossa plataforma, na Igreja Batista de Tigipió, faz a tua inscrição lá, dá o teu likezinho lá, nos ajuda a propagar a palavra do Senhor. Conto com você. Forte abraço, Deus te abençoe.